A paz do Senhor. Hoje é o foco na lição de número 4 da terceira epístola de João, com a temática: o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança, alertando sobre os erros de um mau discipulador, ressaltando que a igreja cristã é propriedade exclusiva de Deus. Por isso, os discipuladores e discipuladoras devem agir como servos e servas de Deus e nunca como donos da verdade, donos da igreja ou dono da vida de quem é discípulo. Conto com suas interações no canal, compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Se essas reflexões bíblicas aí têm sido importantes para você, me ajude com suas interações para que elas alcancem muitas outras pessoas. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Nossa unidade é que determina o tamanho da nossa força. O texto áureo da lição bíblica de hoje é 3 João, versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Na verdade aplicada, o pastor Alex de Mello, ele ressalta que o autêntico exercício do ministério cristão ocorre quando há plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Jesus e nunca dos homens. O texto de referência está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3 a 8, onde Jesus, ele consciente de sua posição de fiel depositário de todas as coisas, de pessoa a quem Deus Pai delegou máxima autoridade, à vista de todos, Jesus se colocou à disposição que deveria ser ocupada pelo menor servo da casa, dando exemplo de como discipuladores e discipuladoras devem agir no dia a dia, sempre reproduzindo fielmente o que Jesus fez, o que Jesus ensinou e o que Jesus viveu. A melhor forma de ensinar, de discipular uma pessoa é por meio do exemplo prático. Por isso, Jesus, mesmo sendo o maior e mais poderoso ser do universo, se humanizou, se colocou na posição de menor prestígio, na posição de servo. Jesus não alcançou status social, eclesiástico ou político, mas por ter sido fiel no cumprimento da sua missão, em harmonia com os propósitos de Deus Pai, Jesus ele foi exaltado de forma soberana, adquirindo um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. A pessoa que é discipulada dentro dos princípios cristãos, ela se torna discípula de Jesus. Isto porque, a partir do momento que o que é ensinado é o que Jesus mandou e a pessoa ela passa a reproduzir em si os ensinamentos de Jesus, essa pessoa passa a ser seguidora, passa a ser discípula de Jesus. O discipulador cristão é apenas um instrumento nas mãos de Deus para instruir os discipulados a se ajustarem aos princípios cristãos, a serem habilitados a cumprir o propósito de Deus para a vida humana, de servir a Deus fielmente, reproduzindo em si o que Jesus ensinou e viveu, servindo outras pessoas da melhor forma possível. O discipulado ou o treinamento secular feito nas instituições públicas ou privadas, ele é diferente do discipulado cristão, pois nas instituições seculares as pessoas elas devem reproduzir comportamentos, ações e reações que visem gerar lucros financeiros imediatos a médio ou a longo prazo às instituições que as pessoas estão ligadas. Mesmo que o resultado dos comportamentos, das ações e reações promova o bem-estar das pessoas, seja na individualidade ou na coletividade, o objetivo é lucro financeiro. No discipulado cristão, o discipulador tem que ser exemplo dos fiéis, visando sempre a glória de Deus e nunca a glória humana ou lucros financeiros. A exemplo de Jesus, que mesmo sendo quem era, se esvaziou de si mesmo, abriu mão temporariamente do uso dos seus atributos divinos, se submeteu a um processo de metamorfose completa para a sua humanização, se humilhou e se deixou ser humilhado ao nível máximo de ser colocado aí na condição de uma pessoa amaldiçoada. Na contramão do que Jesus ensinou e praticou, Diótrefes ele foi apontado por João na sua terceira epístola como um péssimo exemplo de um mau discipulador que agiu conforme o seu entendimento humano equivocado. Diótrefes ele foi soberbo, abusou do poder, da autoridade que tinha e demonstrou completo desequilíbrio emocional.
Já dizia Salomão que a soberba, que o orgulho excessivo, que a arrogância precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Os teólogos denominam o orgulho de o pai de todas as tiranias. Agostinho, bispo de Hipona e um dos principais teólogos nos primeiros séculos do cristianismo, ele define o orgulho como sendo o desejo perverso pelas alturas. Perverso porque uma pessoa orgulhosa, ela não economiza esforços para alcançar sucesso, mesmo que tenha que prejudicar outras pessoas. Salomão, por sua vasta experiência de vida, sabia com precisão cirúrgica que a soberba é uma armadilha pronta a destruir quem se deixa ser atraído e dominado por ela. Além do exemplo de Salomão, que em um triste período da sua vida, ele experimentou e deu vazão à soberba, ao imaginar que como rei ele poderia fazer quaisquer coisa que desejasse, tendo aí que arcar com terríveis consequências, no contexto bíblico, há outros exemplos de pessoas que se deixaram serem destruídas pela soberba. No ministério cristão, em quaisquer áreas de atuação, se deixar ser levado pela soberba, pelo orgulho excessivo, pela arrogância, é se apropriar indevidamente dos dons que pertencem a Deus e que são distribuídos por Deus, visando sempre o aperfeiçoamento e a consolidação da fé alicerçada em Cristo Jesus. Caso o discipulador se deixe ser dominado pelo orgulho, ele só vai revelar que é amante de si mesmo e não da obra de Deus, ao imaginar que suas habilidades ou que suas qualidades são superiores à das outras pessoas e que o seu sucesso independe da ação sobrenatural de Deus. Revelará que a pessoa está na contramão das Escrituras, cuja orientação é que ela deva considerar os outros superiores a si mesmo. De acordo com o pastor Alex de Mello em seus comentários, o poder, a autonomia pessoal sem submissão à vontade de Deus, ela é extremamente perigosa, pois atrai os piores e corrompe os melhores. Ninguém deva querer subir a uma alta posição se tiver um caráter baixo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vale frisar aqui que o orgulho ele pode se manifestar por meio da postura, do posicionamento de falsa humildade, e Deus ele não olha para o que é aparente, mas para a realidade, mesmo que essa realidade ela use uma roupagem enganosa e traiçoeira. O abuso de poder é outro erro que deve ser evitado a todo custo pelos discipuladores cristãos. Diótrefes ele cometeu esse erro, pois se imaginava dono da igreja local e nem ao menos recebia os representantes enviados pelo apóstolo João. Dentro da hierarquia demonstrada no contexto bíblico, toda autoridade é instituída por Deus, que se utiliza dos seus servos e suas servas a seu serviço na igreja para separar obreiros e obreiras que vão exercer o poder delegado a elas na execução das diversas atividades na igreja local. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo ele usou o termo grego exousia, que significa autoridade, no sentido de licença ou permissão de Deus dada a uma pessoa, dotando essa pessoa de habilidade, de autonomia, de força para exercer, para desempenhar diferentes funções a serviço de Deus na terra. Essa hierarquia de poder delegado, de licença, de permissão, de habilitação, de autonomia dada por Deus ao ser humano, ela precisa ser respeitada, pois o fato de Diótrefes desrespeitar a autoridade apostólica delegada por Deus a João, Diótrefes, ele resistiu, ele desobedeceu diretamente à autoridade do próprio Deus que havia instituído o apóstolo João como o principal líder da igreja cristã naquela época. João ele exercia essa autonomia, esse poder delegado por Deus a ele, em harmonia com os propósitos de Deus para a estruturação da igreja e da fé cristã. Em total falta de sincronia na parceria que Diótrefes deveria ter com Deus, que o havia constituído responsável por uma igreja local, Diótrefes ele fez o que muitos são tentados a fazer na atualidade. Passou a agir de forma isolada, independente das lideranças da igreja. Diótrefes ele extrapolou os limites do poder, da autoridade, da autonomia recebida inicialmente, e isso caracterizou o abuso de autoridade e o tornou repreensível.
Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles receberiam poder, que eles seriam revestidos com a virtude do Espírito Santo, Jesus ele deixou claro que o objetivo era habilitar os discípulos a serem apenas suas testemunhas em todos os lugares possíveis. Em nenhum momento o discipulador ele pode abandonar sua condição de testemunha e usurpar para si o lugar que de fato e de direito pertence a Jesus. Abuso de poder leva a pessoa a agir de forma desumana, de forma desrespeitosa e cruel. Esse nunca foi o propósito de Deus para o discipulador cristão. Se alguém ousar extrapolar os limites na sua atuação de discipular, vai revelar desequilíbrio emocional e, consequentemente, desequilíbrio espiritual que pode ser fruto da pressão cotidiana exercida por pessoas doentes emocionalmente e espiritualmente. O descontrole emocional leva a pessoa a tomar decisões erradas, distorcer fatos e ver problemas onde eles não existem. Em contrapartida, uma pessoa, um discipulador saudável, ele tem condições de preservar suas emoções e a sua fé intactas nos momentos de crise, de turbulências e de perseguições. Tem condições de trilhar o caminho, a jornada cristã, na dependência e na confiança em Deus, guiar, nortear o seu ministério pela fé sobrenatural, se mantendo em harmonia com os propósitos de Deus. E também tem condições de desenvolver o fruto do Espírito Santo em quaisquer situações ou circunstâncias, sendo elas favoráveis ou não. A partir do momento que o cristão ele passa a confiar mais em suas habilidades pessoais para resolver os problemas, para resolver as coisas, deixando de depender de Deus, ele estará evidenciando o seu desequilíbrio emocional e espiritual. O desgaste emocional e também espiritual, ele surge sempre que o discipulador ou o cristão comum, ele reduz a sua intensidade com que busca a Deus por meio da oração, da leitura bíblica, do jejum e acaba mergulhando em sentimentos destrutivos. Fique atento ao que está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, na parte B, que diz: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Evite ser como Diótrefes, que apesar de imaginar ser forte, era fraco diante de Deus, das lideranças e das pessoas da sua época. A igreja ela tem dono, isso é fato e é algo inegociável. Quando Jesus se refere à edificação da igreja, Jesus trata a igreja como a minha igreja. E ele vai além ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Os obreiros, as lideranças envolvidas na administração, na organização e nas atividades da igreja devem se portar e se comportar como ministros de Cristo, como fiéis dispenseiros dos mistérios de Deus, e não como donos da igreja. Quaisquer um que quiser pensar ou agir seguindo o mau exemplo de Diótrefes, que se imaginava dono da igreja local, vai revelar sua fraqueza, tendo em vista a sua ausência de conhecimento quanto a quem é o verdadeiro dono da igreja cristã. Dentro do contexto do Novo Testamento, a igreja cristã ela também é nominada de a igreja de Deus pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. O termo grego traduzido por igreja de Deus é eklésia, e o significado é reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas salvas. Ao denominar a igreja cristã de igreja de Deus, o apóstolo Paulo estava justamente alertando aos cristãos quanto à necessidade de cuidado e de temor na forma como os cristãos deviam se comportar na igreja e em relação ao ato litúrgico da ceia, pois não se tratava de uma instituição humana ou secular, mas da igreja de Deus, que é formada e liderada por pessoas chamadas por Deus para cuidar da igreja. Essa igreja que é composta por diversos e diferentes membros que devem ter e manter o cuidado mútuo uns pelos outros, vivendo em unidade para formar um único corpo, que é o corpo de Cristo. O presbítero Gaio e também Demétrio, eles tinham esse entendimento, por isso eles foram reconhecidos pela igreja local e pela liderança da igreja. Ao se propor a lavar os pés dos discípulos, a atitude de Jesus parece ter sido mal interpretada por Pedro, que inicialmente se recusou a ter os seus pés lavados por Jesus. Para Pedro, que havia sido usado pelo Espírito de Deus para reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo,
Pareceu que Jesus estava se rebaixando demais, se mostrando fraco ao se colocar como o menor servo da casa e se propor a lavar os pés dos discípulos. A lógica do reino de Deus, ela é oposta à lógica humana. A perspectiva do reino de Deus é: o maior entre vós seja o menor, quem governa como quem serve. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Nas instruções finais de Jesus aos discípulos, ele deixou claro que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E ele seria o responsável direto pelo sucesso da principal missão destinada à igreja cristã. Bastava os discípulos se manterem submissos e dependentes dele na missão de representá-lo evangelizando o mundo. O marco inaugural da igreja cristã é a descida do Espírito Santo, conforme está descrito em Atos capítulo 2. A partir das quase 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, a igreja ela se expandiu pelo mundo afora, movida pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos cristãos genuinamente convertidos a Cristo e resilientes em executar a missão de evangelizar o mundo. Além de ser um, completando a triunidade com Deus Pai e Deus Filho, o que por si só posiciona o Espírito Santo como sendo dono da igreja, o Espírito Santo é quem sustenta a igreja cristã, a edifica, a auxilia, a impulsiona a pregar o evangelho e que gradativamente forma no cristão a mente de Cristo, ensinando todas as coisas e fazendo os servos e servas de Deus se lembrar e praticar dos ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo é a fiel representação da presença de Jesus na igreja, na vida do cristão, até a consumação dos séculos. O discípulo de Cristo, ele deve servir aos propósitos estabelecidos e sustentados por Deus a serem realizados na terra em benefício da humanidade pecadora, carente de salvação, a exemplo de Jesus, que na condição de um ser humano comum foi perfeito, foi fiel na execução da sua nobre missão que concretizou o plano de redenção da humanidade. Entre os propósitos de Deus para os discipuladores cristãos está estruturar e fortalecer o corpo de Cristo, que é a igreja cristã. Foi se utilizando de lideranças humanas, exercendo diferentes funções, que Deus ele progressivamente foi se revelando à humanidade em todo o contexto sagrado, até a humanização, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Nesse processo, Deus, a partir de um homem casado com uma mulher estéril, Abrão e Sarai, Deus fez surgir a nação de Israel. Instruiu o seu povo quanto à prática religiosa monoteísta, dando exclusividade na adoração a Yahvé, tornou essa nação uma nação poderosa, lhe dando condições de sobreviver a 3 cativeiros, à opressão de diversos impérios e a trágicos ataques de inimigos. Através dessa nação, da nação de Israel, Jesus se humanizou, revelou Deus à humanidade de maneira pessoal, de maneira muito tranquila. E após o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, Jesus ele instituiu a igreja cristã como sendo a Israel espiritual de Deus na terra e da mesma forma levantou lideranças compromissadas com os princípios morais, éticos e espirituais do reino de Deus para edificar, para estruturar, para fortalecer a igreja como o corpo de Cristo na terra. Como cabeça da igreja, Jesus coordena a igreja por meio da ação do Espírito Santo na vida, no ministério das lideranças levantadas por ele, dos discipuladores instituídos pelo próprio Cristo, submissos e obedientes a ele. Discipulador que age de forma autônoma, está em desarmonia com o propósito de Deus, se torna um usurpador e a sua missão está dissociada com a verdadeira missão da igreja, demonstrando desconhecimento total da estrutura organizacional da igreja cristã dentro do padrão das escrituras sagradas. Como no caso de Diótrefes, que demonstrou estar revoltado e não aceitou o modelo de liderança implantada e desenvolvida pelo apóstolo João e se achou no direito de implantar o seu próprio modelo eclesiástico. Infelizmente,
O comportamento de Diótrefes é muito recorrente na atualidade. Um segundo propósito de Deus para os discipuladores cristãos é fazer a igreja avançar, se expandir, conquistar espaço na evangelização mundial, transmitindo a revelação de Deus à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. O exemplo de liderança de Jesus como um ser humano comum, ele continua sendo um modelo a ser imitado, desenvolvido e implementado, pois visa a glória de Deus com a expansão da igreja cristã. Jesus não apenas reconheceu e aceitou os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus ele se submeteu ao batismo nas águas numa confissão pública da sua fé viva e atuante, mesmo não tendo nenhum tipo de pecado do qual devia se arrepender. Jesus deixou claro que a sua principal missão como ser humano era servir a Deus, servindo as pessoas. Essas e tantas outras coisas que foram feitas por Jesus teve como objetivo deixar o exemplo para que os seus servos e suas servas, os discipuladores e discipuladoras, fossem formados, preparados e se sentissem motivados a desenvolver a evangelização, de evangelizar o mundo com o avanço da igreja. Esse é o padrão que todo discipulador cristão deve adotar para si. O pastor Alex de Mello, ele adverte em seus comentários que o discipulador que falha em cuidar das pessoas, que pensa apenas em ser reconhecido como alguém importante, está diminuindo a igreja em vez de fazê-la avançar. O terceiro propósito de Deus para os discipuladores cristãos é acolher o povo de Deus e demais líderes envolvidos, compromissados com a missão evangelizadora da igreja, a exemplo do apóstolo João e dos seus colaboradores Gaio e Demétrio. Nesse quesito, Diótrefes ele também foi reprovado. No ato de se colocar no lugar do menor servo da casa para lavar os pés dos discípulos, Jesus ele acolheu os seus discípulos, dando boas-vindas e oferecendo as condições higiênicas necessárias, ideais, para que os discípulos pudessem entrar na casa e se sentar à mesa. De acordo com o célebre pregador Charles Spurgeon, ninguém é mais injusto em seu julgamento dos outros do que aqueles que têm uma opinião elevada a respeito de si mesmo. Por isso, se recusa a acolher as pessoas e amá-las como Cristo amou. Como discípulo de Cristo, sempre tenha em mente que existem situações e comportamentos como o orgulho excessivo, o autoritarismo, a arrogância e o descontrole emocional que prejudicam não apenas as vidas cristã e ministerial, mas prejudica a vida humana. Deixar de cumprir a missão de estruturar e fortalecer o corpo de Cristo, de fazer com que a igreja avance e de acolher pessoas, é se colocar fora do primeiro propósito do Evangelho de Cristo. Evangelize, ganhe almas para Jesus e cuide delas com deferência e temor, sabendo que a igreja tem dono e que um dia esse dono, Jesus Cristo, virá buscá-la para si. Se esforce para cumprir os propósitos de Deus, sempre seguindo o modelo de liderança exercido e ensinado por Jesus. Isto porque o poder, a autoridade, a autonomia de um discipulador jamais será baseada em critérios humanos, mas fundamentalmente segundo o reino de Deus. Ore para que, como discipulador, como discipuladora de vidas para Cristo, você evite cair na tentação de usar o seu ministério para atrair glória para si. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.